Muito obrigado, é a Sintonia trazendo respostas para você. Seja muito bem-vindo a esse modo feliz de viver. E hoje, olha que alegria, a sua, a minha, a nossa, hein? Teremos aqui, nesse quadro de perguntas e respostas, o professor José Adalto de Oliveira. Tudo bem, professor? Tudo ótimo, Enio. Maravilha. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço aí pela Obrigado por estar oportunidade. aqui com a gente. Obrigado. Muito obrigado. Talvez seja a primeira vez que participa nesse tipo de quadro, né, professor? Sim. Muito obrigado. Bom, vamos conhecer quem é o José Adalto de Oliveira. E aí, quando conheceu a Sintonia, professor? Eu conheci a Sintonia no ano de 1990, Enio, através de uns tios que me apresentaram a Sintonia. 1990? Isso. Nessa época já estava no Paraná ou já estava em São Paulo? Como que é? Estava em São Paulo. Na verdade, eu vim do estado do Paraná, né? Nasci no estado do Paraná. Quando eu me mudei para a cidade de São Paulo, no segundo dia eu tive a oportunidade de conhecer os ensinamentos da Sintonia. E foi uma maravilha, né? E dentre o ensinamento da Sintonia, dentre as coisas boas que você aprendeu, tem alguma coisa que marcou você assim, logo de cara? Você, puxa vida. Uma das coisas que mais marcou de imediato foi a questão da lei mental, né? Da utilização da lei mental no dia a dia, que era uma coisa que basicamente eu desconhecia, ou conhecia muito pouco sobre esse assunto. E isso levou a viver, né, de acordo com as leis mentais. Foi uma decisão de praticar, vivenciar no dia a dia as leis mentais. Maravilha. Professor José Adalto, bem casado? Claro, graças a Deus, bem casado, sou casado, tenho três filhos, né? Minha esposa também, da Sintonia, e a gente tem uma vida aqui em São Paulo maravilhosa. Maravilha. Nós temos aqui alguma pergunta para o senhor e gostaria então de fazê-las. E sob a orientação de Deus, então a gente começa agora esse estudo. Ok. Qual a importância da gratidão aos pais? Isso aí é tirar de letra, né? Pelo amor de Deus, né? Enio, a gratidão aos pais é a base da nossa vida, porque a vida de Deus nós recebemos através dos nossos pais. A base do ensinamento da Sintonia é de que o homem é filho de Deus. Então, ser filho de Deus significa que nós recebemos a vida de Deus. E esta vida de Deus, ela veio através dos nossos antepassados, dos nossos pais. Então, o ensinamento da Sintonia, ele tem esse contexto de fazer com que sintamos gratidão aos nossos pais, não apenas porque são os nossos pais, mas pelo fato de que recebemos a vida de Deus através deles. Tá. Há situações, professor Adalto, que a convivência do filho ou da filha, ou dos filhos com os pais e vice-versa, talvez não foi muito harmonioso. Sim. E quando a gente fala na Sintonia, agradece seu pai. Alguém pensa, pode pensar assim, né? Você não teve o pai que eu tive, né? É verdade. E aí apanhou, sabe? E apanhou para valer. E antigamente parece que era mais constante esse tipo de educação, né? Aí você fala assim, mas como que eu vou perdoar meu pai? Como que eu vou agradecer meu pai se ele foi um carrasco na minha vida? E aí, professor, o que fazer nessa situação? O que é interessante é que a maior parte dos conflitos entre pais e filhos tem a ver com gerações. Os nossos pais, eles tiveram uma educação muito rígida, a maioria deles, né? E essa educação eles tentaram transmitir para os filhos, só que muitos com um amor muito severo. E esse amor severo dos nossos pais, na fase da adolescência, na fase da juventude, nem sempre a gente compreende ou entende. E acaba que somatizamos, gravamos na nossa mente, no nosso subconsciente, esse tipo de lembrança dos nossos pais. Então, o processo é, assim como Jesus Cristo nos ensinou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a verdade vem e diz, ame seus pais. Se amar os pais está difícil porque eu tenho ressentimento, então significa que eu necessito me reconciliar com os meus pais. Só que essa reconciliação, ela é mental primeiro. Porque a grande questão, ou a grande dificuldade que as pessoas têm é de chegar, abraçar, dizer, pai, eu te amo, você é maravilhoso. Só que se ele fizer um processo primeiro mental, trabalhando a reconciliação, ele vai conseguir fazer de forma efetiva. Na Sintonia nós temos várias formas de se fazer isso. Uma delas é a oração do perdão. Então, a oração do perdão nós temos no livreto Shin Sokan. O livreto Shin Sokan nós temos na nossa livraria virtual, que é www.sni.org.br/livraria virtual. E essa oração ela é poderosíssima, né? Porque através da oração do perdão, eu te perdoei, você me perdoou, eu te perdoei, você me perdoou, em que se visualiza a cena em que pais e filhos estão em perfeita harmonia. Então, através do processo, né, de reconciliação. Então, a reconciliação ela ocorre através da oração do perdão ou da gratidão.
Então, são dois processos, ou faz oração do perdão ou se agradece. Muitas pessoas, né, a gente ouve muito em associações locais nossas, em núcleos ou mesmo nas nossas academias, as pessoas relatando que conseguiram se reconciliar com os pais agradecendo. Colocaram como objetivo fazer 1000 vezes por dia, papai, muito obrigado, mamãe, muito obrigado, e visualizando uma cena em que ele e o pai e a mãe estavam em perfeita harmonia. Tem gente que usa até grãos de feijão, né? Grão de feijão. Diretor, muito obrigado, papai, muito obrigado, mamãe. Né? Aliás, outro dia eu ouvi um relato na academia da Seitonê, numa academia de treinamento espiritual nossa da Seitonê, que a pessoa que era um saquinho de feijão todo dia, fazendo exatamente isso. Papai, obrigado, mamãe, obrigado, papai, obrigado. E esse processo é como diz, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que enfura, né? Mas é verdade. Aí, é maravilhoso. Diretor, tem algumas situações também, talvez alguém que nos assiste agora, alguém que te ouve agora aí, né, e se vê, que os pais já não se encontram mais aqui nesse plano, por uma razão ou outra, já cumpriu a missão e já está no outro plano, né? E tem pessoa que tem essa dúvida, caramba, né, se meu pai estivesse aqui, eu ia falar para ele que eu perdoo, eu te amo. E nesse caso, diretor, como é que faz? Da mesma forma que a pessoa pode se reconciliar com o pai estando nesse mundo, ele pode fazer da mesma forma estando num outro plano. As mentes se comunicam, o nosso sentimento chega até os nossos pais. Existe um processo na Seitonê, não é um processo, na realidade é uma prática nossa espiritual chamada prática da purificação da mente. E esse processo de purificação da mente, a pessoa vai estar escrevendo tudo aquilo que ele sente de ressentimento, de situações que aconteceu na sua vida, em que são mágoas que ele tem, ressentimento que ele tem, e participando dessa prática em uma das nossas associações locais, núcleos regionais ou na academia, nessa prática se faz uma incineração e se lê palavras da verdade através da Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade. Então esse é um dos processos. Se mesmo fazendo isso e a pessoa não conseguiu, pode ser que tenhamos lá um adepto nosso nos assistindo agora, e ele já fez, não conseguiu, recomendamos que ele escreva uma carta ao pai. Ele pega e escreve para o pai e para a mãe como se estivesse na frente, contando tudo isso. Ele pode guardar, ele pode incinerar, mas ele pode também fazer dessa carta uma purificação da mente, depois, numa das associações locais, levar até lá, queimar, registrar, né, aquilo que ele sentiu. Né? Eu ouvi há dias atrás um relato de uma pessoa que o pai ou a mãe faleceu e ela não conseguiu se despedir do pai. E aí o que ela fez? Ela escreveu para o pai, falando todo aquele sentimento do dia da partida. E aí, dentro dela, ocorreu um processo mental em que ela se reconciliou. O importante é encontrar esse processo, mas fazer com que desperte dentro de cada um de nós o sentimento de gratidão aos pais, que está profundamente relacionado com a prosperidade nos negócios, na vida profissional, e extremamente relacionado com a harmonia conjugal, que tem tudo a ver dentro dessa relação com os pais. Maravilha. E a Seitonê tem algumas obras que falam exatamente desse assunto, né, professor? Exatamente. Nós temos, a Seitonê tem a felicidade, na realidade, né, de ter tido um preletor, um grande professor no Japão, chamado Kamino Kusumoto, né? Então, o professor Kamino Kusumoto, ele escreveu numa obra fantástica, fenomenal, chamada Buscando o Amor dos Pais. Esse livro é um livro que não apenas ajudou a minha vida, eu acredito que também ajudou a sua, minha, né? Com certeza. De todos nós, e a gente continua lendo, sempre lendo, e esse livro ele nos dá exatamente essa dimensão de alguém que teve um pai adotivo, que conta toda a sua história no livro, e o que ele fez passo a passo, né? Toda a história difícil dele, a gente se vê ali dentro, né? A gente se vê ali dentro, e aí ele vai até chegar o momento em que teve o contato com a Seichonoye, que tipo simplesmente de orientação que ele teve, né? E é uma das partes do livro que impactou muito para mim, foi exatamente aquele ponto em que ele chega num seminário, numa academia da Seichonoye, e vai pegar uma orientação pessoal. E naquela hora, né, ele chega e fala que não consegue sentir gratidão para os pais, e o professor, na época, Seicho Taniguchi, que estava orientando o seminário, simplesmente vira para ele e fala, simplesmente ore. Né? Então, a oração é o caminho, e foi o caminho que ele utilizou.
Esse livro ajudou demais a minha vida a se reconciliar de fato com os meus pais, assim como inúmeros jovens, principalmente do Brasil inteiro. Né? Eu me lembro muito bem na nossa época da Associação dos Jovens, em que assim, os jovens liam, reliam, alguns até transcreviam o livro, mas com aquela disposição assim, eu vou resolver nessa vida, eu não vou levar para outra, tem que ser nessa. Perfeito. Então aí, ó, fica aí a dica do programa da Seiichi Noie na TV, livro Buscando o Amor dos Pais. Como ter esse livro em minhas mãos? Alguns caminhos. Uma, livrarias da Seiichi Noie instaladas nas sedes da Seiichi Noie regional, núcleo e associação local. Uma outra opção, a livraria virtual, www.sni.org.br. Então, através desse site, tem um caminho para a livraria virtual e também tem outros caminhos, claro, o YouTube, Facebook, toda a programação da Seiichi Noie. Então, fica aí a recomendação do professor José Adalto de Oliveira, o livro Buscando Amor dos Pais. Uma coisa muito interessante, Enio, que aconteceu comigo nessa época, na década de 90, logo que conheci e quase que imediatamente me tornei um líder na Seiichi Noie para divulgar e tudo. É que lendo esse livro, eu passei a fazer uma coisa. Todo Dia dos Pais e Dia das Mães, mesmo não estando, meus pais não moravam em São Paulo, eu escrevia uma carta para o meu pai ou para minha mãe. E eu passei a escrever quando eu não podia visitá-los, eu escrevia uma carta, né? E escrevi uma carta. E depois que eu me reconciliei totalmente com meu pai, eu escrevia sempre, pai, eu te amo, eu te amo. E nessa carta eu escrevia com muito amor, assim, dizendo assim, pai, se eu nascer de novo nesse mundo, eu quero que você seja meu pai, né? E no ano de 2001, né, ou seja, 11 anos depois que eu conheci a Seiichi Noie, o meu pai veio a falecer. E o interessante foi que quando a gente foi olhar as coisas dele, tinha uma caixinha branca assim que ele guardava as coisas mais queridas dele, né? Estava lá as cartas justamente que eu escrevia. E nessa carta que ele guardava com tanto amor, dizendo assim, né, que eram aquelas palavras que eu dizia, pai, eu te amo, né? Se eu nascer de novo nesse mundo, eu quero que você seja meu pai. Mas tudo isso foi graças a esse livro. Maravilha, professor Adalto. Uma outra pergunta para o senhor tenho uma empresa e meus funcionários vivem doentes e minha produção cai muito. Já fiz prevenção de doenças com a empresa de plano de saúde, mas não sei o que ocorre. Enfim, é um empresário cujos funcionários da sua empresa adoecem demais, consequência disso, a produção cai e vem um prejuízo também, entre aspas, monetário. Tem alguma reza brava para isso? Tem, claro que tem, mas o primeiro que precisa entender é que uma empresa, ela é uma atividade complexa, atividade que você envolve pessoas, envolve capital, envolve fornecedores, envolve um conjunto de coisas. E às vezes a pessoa se apega demais. Aconteceu um fato e ela começa a se preocupar demais com aquilo, e aí vem mais, que vem mais, que vem mais. Por exemplo, no caso da nossa empresa, nesse momento, tem 3 ou 4 grávidas, Enio, só para você ter uma noção, né? Só que o fato de ter uma pessoa grávida, a pessoa não pode encarar nunca nesse momento que seja, porque tem uma grávida, vai vir outra. Não, natural. Se encara natural, tudo vem naturalmente. Então, mesmo no caso, as pessoas ficando doentes, se a pessoa não se apega demais, principalmente a um primeiro fato, o que vai ocorrer? Vai ocorrer que ele não dá tanta importância para aquilo. Às vezes a pessoa está dando demais importância para aquilo. Porém, é importante colocar assim, empresa é vibração. Tem a vibração das pessoas que trabalham ali e tem a vibração principalmente dos proprietários. Então, o que nós orientamos na Seiichi Noie é leitura de Sutra Sagrada no local da empresa. No caso, se tem uma associação local próxima, uma regional próxima, procurar que um preletor possa estar indo lá fazer uma purificação do ambiente que se faz através da leitura da Sutra Sagrada. Ele também pode, né, ele pode adquirir o CD nosso da Sutra Sagrada e deixar esse CD tocando lá na empresa, com boas vibrações. E é necessário ele dar uma observada que tipo de fala, que tipo de conversa que os funcionários têm. E mudar o ambiente da empresa, mudar o astral da empresa para um lado, o quê? De alegria, de contentamento, para que possam trabalhar com alegria. Provavelmente, quando isso começou a ocorrer, eles não cuidaram desse aspecto, ou não se foi cuidado. Então, são dicas simples, são coisas simples. Um livro que eu assim, recomendo é a leitura do Guia para uma Vida Feliz.
Porque aquele livro, o Guia para uma Vida Feliz, ele é um livro que joga a pessoa para cima, né? Ele vai sair com toda essa alegria. E aí, por sua vez, se o proprietário muda a mente, ele acaba influenciando os seus funcionários. O livro, que a gente chama meio que uma bíblia daquele que tem negócio, que é proprietário de um negócio, é A Verdade, volume 8. Né? A Verdade, volume 8, capa, que não é esse livro, né? Que não é A Verdade. Como eu conheço o senhor, já trouxe ele. Esse livro, A Verdade, volume 8, ele tem alguns capítulos, né? Que são capítulos assim, realmente voltados para o negócio. Ele fala da mútua relação entre a mente e o vestuário, a mútua relação entre o subordinado, a mente, né, do patrão junto aos subordinados, quer dizer, um contexto de orientações que existem para que ele possa estar assim, direcionando o seu negócio. E a minha sugestão, para encerrar essa pergunta, ainda assim, é que ele vá a um seminário nosso na academia. Não importa, pode olhar lá a programação, o que melhor adequar, se é do perdão, se é da prosperidade, ou se é um seminário geral. Mas assim, ele precisa mudar, né? E essa mudança, nada melhor do que mergulhar dentro de um seminário. Maravilha. Muito obrigado a todos vocês. Fique agora, então, com a dica do programa da Seite na TV. Seja você também um mantenedor do programa Seite na TV. Acesse o site www.sni.org.br ou através dos telefones 0800 770 2600 ou para 0 operadora 11 5074 4180 de telefone celular. E transforme a sua vida e de muitas pessoas através da sua doação. Muito obrigado a todos vocês, a você que nos assiste agora, nosso muito obrigado. Estamos aqui no quadro de perguntas e respostas e hoje, para nossa alegria, o professor aqui, José Adalto de Oliveira. Muito obrigado, professor José Adalto. Obrigado. Sua alegria em casa? Com certeza. Que bom, sempre. Graças a Deus, né? É isso aí. Agora há pouco, você falou sobre funcionárias grávidas. Sim. E olha que interessante, faz 4 anos que tenta engravidar. Né? A pessoa lhe pergunta, qual a oração correta para vir o herdeiro? Primeiro, é necessário a reconciliação dela, no caso, com o esposo. Tá? Porque quem dá a vida é Deus. Só que a vida de Deus, ela nasce, ela vai nascer e ela vem dentro de um ambiente que está preparado. Porque às vezes não recebeu até agora, não pôde engravidar até agora, não é nem por questões pura e simplesmente material do próprio corpo, mesmo que a medicina tenha dito isso. Só que o que é importante? É importante a reconciliação com o marido. Esse é o ponto principal, agradecer profundamente o marido e ela existir entre eles, como se esse desejo fosse um desejo comum de ambos. E através desse sentimento e desse respeito mútuo da personalidade de cada um dos cônjuges, de cada um dentro do lar, fazer desse lar o que a gente chama lar do progredir infinito da Seitianoye, né? Em que vivam com alegria. Quando existe esse viver com alegria, naturalmente, os antepassados do mundo espiritual vão estar felizes. E, por sua vez, eles devem realizar uma oração, e esta oração dizendo para os antepassados que, na verdade, eles têm esse desejo de fazer com que exista a continuidade da família. Existe uma orientação específica num livro da Seitianoye que se chama A Chave da Vida Feliz, volume 1. Nesse livro tem a orientação, tem a oração correta que se faz e ela é basicamente isso, é um comunicado aos antepassados. Só que também não basta só comunicar aos antepassados, tem que continuar uma vida normal, né? Mas dentro disso, tem aqui a orientação bastante clara sobre como se faz. Eu tive na nossa regional aqui em São Paulo, na época que eu atuava como presidente da Associação dos Jovens Regional, tem uma preletora. O nome dela é Maria Felismina, os filhos dela hoje estão já moços, com 16, 17 anos, já dá para perceber que faz um pouquinho de tempo que eu andei lá pela Associação dos Jovens, né? Mas na época ela veio falar comigo justamente porque existia um diagnóstico médico de que ela não podia ter filhos, né? Ou que não era recomendado. E nessa ocasião a gente conversou
E o que eu disse foi justamente isso, quem dá a vida é Deus. Se você tem esse desejo, você tem que falar com Deus. E siga a orientação que o mestre deu neste livro. E ela fez exatamente o que está nesse livro. Ela tem um casal de filhos maravilhosos. Eles nasceram todos com uma saúde enorme. Ele é grande, o menino. A menina também, sabe, estão super bem. E graças à orientação que o mestre dá neste livro. Maravilhoso. Muito obrigado. Eu só queria abrir um parênteses aqui um pouquinho. É que já teve alguma pergunta também sobre empresa, Sim. funcionários doentes, essas coisas. Você recomendou a participação Sim. em eventos da Citionê, um seminário bastante especial, né? Sim. Você podia falar para nós o que é esse evento que a Prosperidade promove? E esse ano vai ser no Rio de Janeiro? O que é isso? Na verdade, no último final de semana de abril, né, nesse último final de semana agora de abril, ele vai acontecer o Seminário Especial da Prosperidade. Esse é um seminário, ele é o evento máximo que a Associação da Prosperidade da Citionê do Brasil promove. Nesse evento, ele reúne aproximadamente 1.200 empresários do Brasil inteiro e neste evento nós estudamos os assuntos relacionados com negócios e com o lado profissional. Então, aquilo que a pessoa que deseja crescer profissionalmente, que deseja entender de negócios, ela vai para esse evento. Preletores, normalmente são preletores que também têm negócios, que fazem as palestras e orientam, além dos nossos professores, o presidente doutrinário para a América Latina é o orientador responsável, e aí com isso nós temos o quê? Esse evento, principalmente, Enio, com o aspecto da vivência. O que a pessoa fez que deu certo? Então, a gente tem alguns painéis, que a gente chama de painel empresarial, em que, assim como nós estamos aqui nessa perguntas e respostas, eles falam o que fizeram, o que aplicaram, o que vivenciaram. Ah, lei mental aplicada com funcionário, o que eu fiz? Eu fiz isso, sabe? Então, essa vivência, essa troca muito grande é o ponto alto do nosso evento. Além do que ele é realizado sempre num hotel maravilhoso, né? Sempre num hotel muito bom. E esse ambiente todo propicia o quê? A gente despertar a prosperidade que está dentro de cada um de nós. Então é um evento maravilhoso e eu convido a todos vocês a participarem. Para ter uma informação, tem um telefone da Prosperidade? É só entrar em contato com www.sni.org.br/prosperidade. Lá tem dentro do nosso site, do portal da Citionê, tem as informações sobre o evento. Maravilha, muito obrigado. Uma outra pergunta para o senhor, professor Adalto, é sobre uma pessoa que não gosta de onde ela mora. Se tem como melhorar esse sentimento aí. E tem bastante casos assim, né? Não gosta da cidade, não gosta do país, não gosta dos vizinhos, aí vai, né? Não gosta da casa. São muitas as situações, né? Eu penso um pouco que no caso nosso do Brasil, Enio, o Brasil, ele é meio... Nós já fomos colonizados, a gente tem meio que esse espírito de mudar, né? Tem. Esses dias atrás eu estava fazendo as contas de tanto de mudança que eu fiz, aí eu perdi a conta, né? O japonês nasce em um lugar e mora no lugar, né? Mas aqui no Brasil... Agora, o japonês do Brasil, descendente, está sempre mudando. Então, é meio do espírito também, né? Mas, por um outro lado, se a pessoa está num ambiente, numa casa que ele não gosta, eu penso que o que ele precisa fazer? Primeiro, mudar o astral dele. Eu acho que a casa, o nosso corpo carnal, né, a Citionê nos diz que é o templo sagrado que habita o Espírito do Filho de Deus. Então é preciso essa reconciliação. Por um outro lado, ler sempre palavras da verdade, né? Leitura de sutras, leitura de livros dentro do ambiente da casa faz com que o astral melhore, ou seja, o próprio ambiente melhore. Tem um outro lado que é assim, as pessoas pronunciarem boas palavras dentro da casa, ou seja, é um conjunto de ações que ele pode estar em qualquer ambiente, em qualquer lugar, que a sua vibração e o espírito dele vai fazer com que aquilo se expanda. Nós conhecemos pessoas que hoje, apesar de morarem num ambiente assim, mesmo numa periferia, ou mesmo num interiorzão, assim, num grotão, o cara está feliz. Não é verdade? A pessoa está feliz e tudo. Mas o que a pessoa tem que observar? Ela tem que observar o que ela tem lá dentro gravado. E aí sim mudar e transformar. Mas por um outro lado, existem purificação que pode ser feita, né? Purificação do ambiente, purificação da casa. Isso tudo ajuda, muito bom. Só que a pessoa precisa, de fato, agradecer aquilo que ela tem agora.
que isso é uma das regras de ouro para a manifestação da riqueza e da prosperidade da nossa vida. Porque o problema às vezes não está nem na casa, né? Não gosto da casa. Não é, o problema às vezes nem é a casa em si, né, Pretor? Sim. Na verdade, muitas das vezes é um sentimento que ela tem guardado já de outros locais que morou. São coisas que às vezes ele ouviu na infância. Isso tudo está guardado. Então é necessário fazer realmente uma pesquisa dentro da própria mente, né? Lá no seu interior. E buscar de fato a causa. Buscar o que de fato está ocorrendo. E aí, em cima disso, agir. Mas agir como? Trabalhe. Trabalhe a questão da leitura de um bom livro. Trabalhe a questão, principalmente, o quê? Se tem que tomar uma decisão de mudar, mude. A Seitianoye, ela é muito clara com isso. Ela fala assim, se a roupa está te incomodando, mude a roupa, troque. O cabelo está atrapalhando, corta o cabelo, faz alguma coisa, muda a cor, faz qualquer coisa. Mas de tal forma que isso tudo, na verdade, não é maior do que o Espírito do Filho de Deus que está dentro de cada um de nós. Aliás, na coletânea A Verdade da Vida, aquela coletânea maravilhosa nossa, né, dos 40 volumes, o mestre fala no volume 2 da coletânea A Verdade da Vida, solução de problemas econômicos. E nesse volume 2 da coletânea A Verdade da Vida, ele diz claramente lá uma passagem sobre o Napoleão, né, de um soldado em que ele correu para levar uma mensagem ao Napoleão e quando ele chegou, o cavalo dele acabou morrendo. E naquela hora, Napoleão disse ao mensageiro, monte esse cavalo e vá levar imediatamente essa missiva, ou seja, a resposta para o tenente lá, o comandante daquela tropa. E ele, o soldado, na hora, titubeou, falou, como que eu posso montar, né, ter uma montaria, eu não sou, não passo de um soldado raso, como que eu vou ter uma montaria tão nobre? E que era justamente o cavalo branco do Napoleão, né? E naquela hora, Napoleão passa uma reprimenda ao soldado, dizendo, não existe montaria tão nobre quanto um soldado francês. E o professor Masaharu Taniguchi, ele diz assim, parafraseando Napoleão, eu digo, não existe nada nesse mundo que seja tão nobre quanto o Filho de Deus que está dentro de cada um de nós. Então, nós devemos sim buscar a riqueza, buscar a prosperidade, um ambiente melhor, eu acho que uma casa melhor, só que não adianta só trocar a casa, tem que trocar o que está lá dentro da casa, que é a mente que está em relação com a casa, né? Exato. Muito obrigado. Muito obrigado, professor José Adaldo de Oliveira. Obrigado. Muito obrigado pelas orientações, pelas respostas. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado a você que nos faz as perguntas, nos fez as perguntas. Nosso muito obrigado. Que Deus abençoe sempre. E ficamos juntos agora para o momento de oração. Muito obrigado. Oração para o renascimento. Agora estou vivendo um novo dia. Tudo que pertence ao passado, que é mau, que é indesejável, que é feio, que é sombrio, que é pessimista, já se foi. Todo o passado já desapareceu e estou renascendo agora, recebendo de Deus os pensamentos bons, desejáveis, belos, alegres e positivos. Todos esses bons pensamentos semeados em meu subconsciente estão pouco a pouco germinando, crescendo e, finalmente, no momento adequado, manifestar-se-ão em forma concreta, com certeza. No mundo da imagem verdadeira criado por Deus, não existe nada que não seja bom. E está determinado que somente o que há de bom no mundo da imagem verdadeira se manifestará neste mundo fenomênico, a não ser que nós, homens, impeçamos a sua manifestação com pensamentos negativos e errôneos.